Shalom Adonai. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é metodologia científica. Olha, pessoal, que matéria totalmente diferente do que a gente está acostumado a estudar. Ó, metodologia científica. Eu já passei a lição 1, a 2 e a 3. Hoje é a lição 4. Se você tem esse livro em casa, abre na lição 4. Se você não tem, você pode entrar no WhatsApp e me chamar para adquirir esses livros. Não só esses livros, como o curso básico, 20 livros, bacharel, 40 livros, mestrado, o anel e a formatura. Vocês podem fazer comigo, tá bom? Se inscreva nesse canal e compartilha, tá bom, pessoal? Aí você pode comprar todos os livros de teologia. Eu coloco nos correios, com uma semana chega aí. Se você comprar os livros, você ganha o diploma, a credencial de aluno e você pode fazer a tua formatura presencial aqui na escola e tirar uma foto com o pastor Josiel, ó. Tá bom, pessoal? Vamos para a aula. Metodologia científica. Olha, pessoal. Meu irmão, eu vou dar uma dica de saúde no final da aula. Qual o segredo da saúde do pastor Josiel, tá bom? Tem muitos alunos que me seguem, gostam de mim, quer saber como é que eu cuido da minha saúde. Meu irmão, eu cuido da minha saúde muito bem. Ó, meu lanche da manhã vai ser uma banana, ó, uma banana cheirosa e uma pocã, mexerica. Como é que se chama essa fruta aí na tua cidade? Mexerica, pocã, ou como é o nome mais? Mexerica, pocã e tangerina. Ah, lá no Maranhão é tangerina, ó. Como que é o nome dessa fruta aí? No final eu vou dar uma dica de saúde, tá bom? Vamos para a aula. Metodologia científica, classificação da ciência. A ciência tem vários ramos. É como se fosse uma caixa d'água que tem vários canos. A caixa d'água é a ciência, mas tem ciência na odontologia, ciência na medicina, ciência na nutrologia, ciência na nutrição, ciência na psicologia, ciência na filosofia, ciência na teologia. Então, ciência é uma caixa d'água. Os canos é o nome das matérias: medicina, engenharia, psicologia, tudo isso é ciência. A própria Bíblia é uma ciência. Ciência teológica é a Bíblia. Ó, a ciência teológica é a Bíblia. A ciência dominical é a escola dominical, ó, também. Então a ciência, ela é um conjunto de estudo que tem vários ramos: matemática, português, filosofia, tá bom? A ciência em si é uma só, abordando todos os fenômenos humanos da natureza. Então, astronomia, astrologia, tudo isso aí é ciência. Ciências teórica, prática, poética, ciências teórica. Ó, ciências teórica, matemática, física e filosofia. Para aí, ó. Classificação de Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. O maior filósofo, o primeiro filósofo foi Sócrates. Pega um papel, uma caneta que eu anote o que eu estou falando. Sócrates foi o primeiro filósofo, maior, mais inteligente e o primeiro. Mais ou menos quase 500 anos antes de Jesus Cristo nascer. E o aluno de Sócrates foi Platão. Depois de Platão surgiu esse aqui, ó, Aristóteles. Tá bom? Os três maiores filósofos são Sócrates, Platão e Aristóteles. Filosofia, eu falei nas aulas passadas. A palavra filosofia significa filho da sabedoria. Filho é filho, sofia é sabedoria. Então a palavra filosofia é amigo da sabedoria. Aristóteles divide a ciência em três grupos distintos conforme
se refere-se às operações psicológicas de pensar, agir e produzir. Então, a ciência divide em pensar, agir e produzir, recebendo respectivamente os nomes de ciências teórica, prática e poética. Então, tem 3 tipos de ciência: a teórica, a prática e a poética. São ciências teóricas: matemática, física e filosofia. É teórica: matemática, física e filosofia. Ciências práticas, quais são? Moral, economia e política. Moral, economia e política é ciências práticas. Ciências teóricas, retórica e dialética, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode falar comigo aí. Tem muitas ciências, pessoal. Eu já vou falar aqui, ó. Matemática, astronomia. Preste atenção. Astrologia é uma coisa e astronomia é outra coisa. Astrologia é o ponto de vista dos astros, dos signos, é tudo espiritual. E astronomia é o estudo dos astros do ponto de vista físico. Estudar a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Plutão, Terra, Vênus, Sol. Isso aí dá o nome de astronomia. Tá bom? Então, astrólogo é uma coisa. Não, astrólogo é uma coisa e astrônomo é outra coisa. Astrologia é negócio de signo. Astronomia é a ciência física dos planetas. Então tem várias matérias: matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia e moral. Preste atenção, eu vou repetir. Tem vários tipos de ciência: matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia e moral. Moisés estudou todas essas ciências aqui lá no Egito. Você sabia que pela Bíblia Moisés estudou 40 anos no Egito? O que ele estudou lá? Todas essas ciências aqui que eu estou citando e muito mais. Porque no tempo de Moisés, o Egito era o Império Mundial. O primeiro Império Mundial foi o Egito. E Moisés estudou na capital federal do Império Mundial, o Egito, no palácio do rei Faraó. Que Moisés era tido como filho de Faraó, porque Faraó pegou ele para criar. Mesmo sendo hebreu, mesmo sendo judeu, ele era filho de Faraó na criação. Quem ia suceder o trono de Faraó? Quem era? Moisés. Moisés era filho da filha de Faraó de criação. E Moisés estudou no palácio de Herodes, o rei do Egito. O rei do Egito, Faraó. Moisés estudou lá então matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia, moral, engenharia, línguas, filosofia e muitas outras ciências que tinha lá. Por isso que Moisés era o homem mais capacitado do planeta em tirar o povo de Israel do Egito, passando pelo deserto. Eu vou repetir: não havia ninguém capaz na terra de tirar o povo de Israel do Egito para atravessar o deserto. Moisés era esse homem preparado. Moisés se preparou, Deus foi que permitiu Moisés se preparar lá no Egito 40 anos para atravessar o povo de Israel no Egito. 40 anos. Moisés viveu 120 anos, 40 anos estudando, 40 anos pastoreando ovelha lá do seu sogro Jetro em Midian, que hoje é a atual Pérsia. E também
ele ficou 40 anos guiando. Olha só, ele ficou 40 anos aprendendo a ser alguém, mais 40 anos desaprendendo a ser alguém, para guiar alguém em 40 anos. Quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha 80 anos, Arão 83 e Moisés 80. Olha só, quando Deus chamou Moisés para o ministério, ele tinha 80 anos. Tem gente hoje que tem 40, 50, tô velho. Eu encontrei um pastor na rua, né? Foi o pastor Paulo. Pastor Paulo, que você não abre um ministério, uma igreja própria para dirigir, né? Não, eu acho que eu já estou velho. Eu falei, quantos anos você tem? Ele tem uns 52. Eu acho que eu já estou velho. Cabelo branco. Ele tinha cabelo branco. Aí ele falou assim, ele mesmo falou, né? Mas quando Deus chamou Moisés tinha 80. Eu só tenho 52. E hoje ele é pastor. Abriu uma obra. É pastor presidente aqui. Na Zona Leste de São Paulo, pastor Paulo Santos, um abraço aí para ele. E o pastor Paulo abriu, eu dei um conselho, abre o ministério, uma igreja própria. Ele achou que estava velho, não queria, depois ele foi orar, abriu o ministério e prosperou, está grande a obra lá. Já teve vários pastores que eu falei, abre o ministério, uma igreja própria, independente. Eles, não, tem um que clamou o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus se repreenda. E hoje ele é pastor da igreja própria. Eu já falei para vários pastores, amigo meu, abre o ministério próprio. Eles abriram, cresceram e estão muito bem na vida. Então Moisés, quando Deus chamou Moisés, tinha 80 anos, meu irmão. Tem gente que tem 50, está se achando velho. 60, estou no final da vida. 70. Moisés começou o ministério com 80. Arão tinha 83 e Míria tinha lá para 90. Míria, irmã de Moisés, trocou fralda de Moisés. Ela era de 10 a 12 anos mais velha do que Moisés. Então Moisés tinha 80, Arão 83 e Míria 90, 92. Qual o segredo que aquele povo vivia tanto, né? Gênesis, principalmente, quase 1000 anos. Adão, quase 1000 anos. Ele chegava a quase 1000 anos. Qual o segredo? Isso aqui, ó, comer frutas, verduras, legumes. Quem come fruta vive muito sem doença. É o meu caso. Eu me alimento o dia inteiro de fruta, melancia, coco, caldo de cana, só coisa saudável. Coisa industrializada mata, dá câncer. Então eu não como, eu como muita fruta. E aí eu tenho 13 anos que não adoeço, nem entro em farmácia, nem remédio, nem hospital, nada disso me derruba. Por quê? Eu como o que os homens comiam, o que Deus deixou para Adão e Eva, fruta, verdura. Gênesis 1:29, Deus falou, Adão, coma fruta, verduras e legumes. Pronto. Depois do pecado que Deus falou para Noé, coma dos animais. Antes do pecado, os homens era vegetariano. Depois do pecado, Deus falou, vai morrer, pode comer carne mesmo. Então, quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha 80 anos. Não se acha velho. Se você tem 80, 70, 50, eu tenho 49. Eu vou fazer esse ano 50. Eu estou me achando no meio da vida. Na verdade, no meio da vida não, né? Que eu vou viver muito, que eu como fruta. Quem come só frutas e verdura, vive o dobro com saúde. E você, come fruta, verdura ou só porcaria? Só lixo? Escreva aí no comentário. Não, pastor, eu como só fruta, verdura, legume. Ou coloca aí, não, eu como lixo. Aritmética, geométrica. Então, todas essas matérias Moisés estudou lá no Egito. O homem que mais estudou no Antigo Testamento, quem foi? Moisés. O homem que Deus mais usou no Antigo Testamento, quem foi? Moisés.
O homem que mais estudou no Novo Testamento. O homem que mais estudou no Novo Testamento, Paulo. Qual foi o homem que Deus mais usou no Novo Testamento? Paulo. Preste atenção aqui, ó. Qual foi o homem que mais estudou no Antigo Testamento? Moisés. E qual foi o homem que Deus mais usou no Antigo Testamento? Moisés. O homem que mais estudou foi o homem que Deus mais usou. Novo Testamento, quem foi o homem que mais estudou? Paulo. Novo Testamento, qual foi o homem que mais Deus usou? Paulo. Parece que tem um conhecimento, não? Parece que é uma coincidência ou não? Quanto mais o homem estuda, mais Deus usa. E isso cai nas palavras de Jesus, que Deus usa cada um segundo a sua capacidade. Se você não é um leitor, não estuda, não tem mente aberta, Deus vai usar dentro da tua capacidade. Igual o profeta Amós. Ele era boiadeiro, cuidava de boiadeiro. Deus usou ele para escrever o quê? Um capítulozinho pequenininho ali, ó. Mas quantos capítulos Moisés escreveu? Quantos livros? Moisés escreveu 5 dos maiores livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O homem que mais estudou, mais escreveu a Bíblia do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, o homem que mais estudou, mais escreveu a Bíblia no Novo Testamento. Foi Paulo. Parece que tem uma coincidência. Quanto mais estudo, mais Deus prepara. O estudo é como uma pólvora. E Deus é a faísca. Quanto mais pólvora tem, mais vai explodir. Por isso que você tem que ler livro, estudar, escola dominical, pesquisar, ler livro, encher tua mente de livro, conhecimento, para Deus usar. Aí se cumpre o que Jesus falou, que Deus usa cada um segundo a sua capacidade. Não é que Deus coloca capacidade, não. É você que vai para a faculdade, que estuda. Coloca um pastor que nunca pisou numa faculdade e outra que é professor, que estudou, que é diretor, que já leu livro, já fez livro. Coloca ele para pregar, você vai ver a diferença. O que nunca estudou vai falar besteira. O que estudou vai falar Bíblia, palavra. É bem verdade que o estudo não traz salvação. Tá bom? Quem muito estuda vai ser salvo? Não, quem muito estuda é inteligente, é sábio. O que traz a salvação não é estudar muito, é viver uma vida de caráter, fidelidade, tá bom? Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Então, hoje é o encerramento dessa matéria aqui, lição 4, metodologia científica. A próxima lição é administração eclesiástica. Eita, pessoal. Administração eclesiástica. Depois, logo nós chegamos nessa matéria aqui, ó. Psicologia geral, ó. Aqui é uma matéria, psicologia geral. Eu vou passar psicologia também e filosofia aqui nessa matéria. Pessoal, ontem foi o último dia e hoje também. É o último dia meu aqui no escritório. Eu estou mudando para mais perto do centro de São Paulo. Mais perto do metrô. Então, se eu ficar aí 2, 3 dias sem gravar aula, é porque a escola está em fase de mudança, colocando o escritório pertinho do metrô, mais perto lá do centro de São Paulo. Facilita, quem está na capital de São Paulo vai facilitar. Aqui a escola é na capital, só que ela é no bairro. Eu estou indo mais para perto do centro de São Paulo, tá bom? Então, se eu ficar aí alguns dias sem gravar vídeo, você entende que o pastor Josiel Saraiva está em mudança do escritório da escola, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço, fica com Deus. Não se esqueça de fazer os seus pedidos de livro, me chama no WhatsApp, que eu coloco esses livros pelo correio, chega aí com uma semana, tá bom? A dica final que eu vou dar: coma fruta, verdura e legumes e viva muito. Eu não como coisa industrializada, refrigerante. Tem 13 anos que eu não bebo essa praga. Eu bebo água de coco, caldo de cana, só suco. Não, eu como a própria fruta. Eu não como
Eu não tomo suco de laranja, eu como a própria laranja, porque tem mais vitamina na fruta do que no suco. No suco vai o açúcar, que dá diabetes e dá câncer. Tá bom, pessoal? Então a dica para você que é meu aluno é: coma fruta, meu irmão. Você vai viver muitos anos. Ó. Olha, pessoal. Quem criou isso aqui, ó? Quem criou? Eu te pergunto, meu irmão, quem criou isso aqui, ó? Quem criou? Deus. Eu amo fruta. Quem gosta de fruta e come fruta não anda em hospital e nem farmácia. Ah, eu vou na farmácia. Remédio é lixo. Para mim é lixo. Me perdoe aí você que está tomando. Mas para mim não entra remédio na minha boca. O que entra é fruta. Quem come fruta não precisa usar remédio. O meu remédio é isso aqui, ó. Pronto, estou tomando remédio agora. Hoje de manhã já comi ovo cozido, alho, cebola crua, já comi. Heródoto, o pai da Hipócrates, o pai da medicina, disse: deixa o teu remédio ser o teu alimento, e o teu alimento o teu remédio, tá bom? Shalom Adonai. Se inscreva no canal e não se esqueça de comprar os seus livros, tá bom?